Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É muito bom estar aqui com vocês. Se eu não me engano, pela quarta vez, é um privilégio poder compartilhar as coisas de Deus, as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o incrível reino do seu amor. É sobre esse reino que nós queremos compartilhar aqui. Eu não sei tudo que aconteceu aqui hoje. Eu peguei um pouquinho o começo, a palavra do Tom, os adolescentes, os jovens que conduziram aqui o louvor. Fui muito edificado, saí daqui refletindo e estou aberto ao que Deus quer comunicar a todos nós nessa noite. Eu quero orar agradecendo a Deus por esse privilégio. Eu sei que muitos de vocês já receberam muitas coisas de Deus aqui. E todas as vezes que a gente vai encerrar um momento, eu sempre fico pensando assim: o que nós podemos contribuir? O que Deus ainda pode comunicar? E ali, enquanto eu ouvi os irmãos cantando, literalmente, né, irmãos, tem um ali, o outro ali, e eu fiquei refletindo, pedindo a Deus assim, que usasse a nossa boca, os nossos pensamentos. Todas as nossas reflexões não têm sentido se não traduzem em nossa vida a piedade necessária, exigente de seguir Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que nós pensamos, todas as vezes que nós estudamos, todas as vezes que nós oramos, todo o nosso esforço desses anos, toda a educação que nós buscamos, todo o ensino que foi nos transmitido, não tem sentido se não formar em nós um coração como o coração do Filho, que deseja ardentemente que as pessoas vejam a sua glória, simples, frágil, mas que constrange todos os corações. Estou aqui representando a minha casa, embora esteja sozinho, né? Estou com meu amigo Lira. Eu sou pastor e ainda sou casado ainda, então está tudo certo. E eu tenho uma filha muito bonita, maravilhosa, a neném mais linda que eu já vi na vida. Talvez, se você ver as fotos dela, você vai concordar comigo. Estou aqui, acabei de mandar uma mensagem para a Carol, dizendo assim: todas as vezes que eu vou falar alguma coisa de Jesus, eu só subo num palco, ou se não tiver palco, se for para representar a minha casa. Eu sou o amém da minha esposa, o amém da minha filha, e tudo que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que elas duas concordam, e é fruto do que nós vivenciamos debaixo do nosso lar. É o que nós repartimos na nossa mesa, na cama, enquanto assistimos filme, enquanto comemos, enquanto nos divertimos. Tudo que nós vamos falar aqui, eu falei para minha filha desde o dia que ela nasceu. Eu tenho esse costume, e as pessoas acham estranho, né? E um dia minha esposa entrou no quarto, eu estava ensinando minha filha sobre contentamento. Ela tinha uns 2 meses. E as pessoas falam assim: você acha que sua filha vai aprender sobre contentamento? Você acha que ela está entendendo alguma coisa? Eu falei: não, entendendo eu acho que ela não está, mas ela está sentindo. Ela está entendendo a transmissão do que o pai dela está dizendo para ela. Então assim, aí eu comecei a explicar para ela a diferença do jovem rico e do filho pródigo. Eu também não sei se ela entendeu, mas ela presta atenção, então já faz sentido. E domingo eu tive a graça de pregar com ela no meu colo, quase que todo o sermão, ela ficou ouvindo, e diferente de algumas crianças, como ela já entende que o pai dela prega para ela em casa, o que eu estava fazendo ali não era diferente, então ela ficou quietinha, como ela fica lá em casa. É a graça de Deus. Então eu queria orar aqui para não cometer nenhum equívoco, nem teológico, ou seja, e principalmente que desonre a Deus. Então eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Eu sei que talvez você esteja cansado, mas nós acreditamos que Deus pode nos ensinar mais alguma coisa. Então, Pai, obrigado por essa noite, que bom estar aqui com os meus irmãos. Obrigado pelo Tom, pela vida do pastor Daniel, por todos que se esforçaram por esse encontro. E agora nós queremos te pedir, mais uma vez,
Que o Senhor nos abençoe para que sejamos fiéis à transmissão da Tua palavra, para que quando nós abrimos a boca, que o meditar no nosso coração agrade ao Senhor e comunique a Tua graça a todos nós, o Teu ensinamento que confronta, que conforta, que consola, mas que também muitas vezes nos faz refletir acerca da nossa vida. Então nos abençoe aqui, para que possamos ajudar e abençoar cada vez mais pessoas, em nome de Jesus, amém. Gente, eu sei que é mais bonito, fica mais estiloso o lance das luzes, mas eu tenho eu não uso óculos, mas deveria usar, então eu não enxergo as pessoas, eu dependo muito de olhar para as pessoas. Então, assim, estragaria o filme se acendesse a luz, assim, complica para quem está filmando, tem alguma implicação assim? Se não tiver, assim, eu queria pedir para os irmãos acenderem a luz, só para eu enxergar as pessoas, porque eu gosto de ver gente, o negócio é gente, e aí fica muito style aqui, eu não sou muito bonito, então, assim, aí pelo menos me tira um pouco o foco de mim, entendeu? Todo mundo se vê, beleza. Eu quero conversar um pouco sobre a cultura do reino de Deus. O Tom me deixou muito livre, como fez em todas as vezes que eu estive aqui, e os irmãos estavam tocando uma música antes, a penúltima música, não me engano, dizendo sobre o Pai Nosso, né? E aí eu tive essa confirmação de Deus que era isso que nós deveríamos repartir aqui. Bom, nós estamos falando aqui na conferência sobre se lançar, né? Sobre ter coragem e tudo aquilo que nós já ouvimos. E quando eu fico pensando a respeito desse reino de Deus, Teu é o reino, Tua é justiça, Tua é força, a Tua glória é uma glória eterna, né? Eu fico pensando que o reino de Deus, se você observar, é muito importante que você conheça pelo menos um pouco da Bíblia. Você vai entender que o reino de Deus, essa expressão, o reino de Deus, está na boca de Jesus desde o início do seu ministério até o fim dele. Quando Jesus começa o seu ensinamento no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele começa dizendo as bem-aventuranças, e algumas dessas bem-aventuranças estão envolvendo o reino de Deus. Depois ele vai ensinar os discípulos no capítulo 6 a orar, né? Os discípulos falam assim: ensina-nos a orar, e ele diz: quando fores orar, entre no quarto secreto, tudo aquilo que você já sabe, e ele diz assim: mas quando fores orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, tudo bem, e ele: venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus está dizendo que há um lugar onde a vontade de Deus está sendo feita em sua plenitude. Ele está nos dizendo assim: faça com que o que já acontece no céu aconteça também na terra. Faça a tua vontade na terra como é no céu. Então, da mesma forma que as virtudes de Deus transmitidas na sua plenitude no céu, agora transmite as suas virtudes na terra. Essa é a oração de Jesus. E ele continua falando sobre o seu reino em alguma das suas parábolas. Depois Jesus vai falando do reino, e o que eu gosto de Jesus é que todas elas, apesar de serem complexas, elas são simples. As palavras de Jesus são simples, são entendíveis, desde o homem mais inculto até o mais alto nível de intelectualidade. Ele consegue perceber o que Jesus está falando. E aqui, quando nós vamos falar do reino de Deus, a primeira pergunta que você deve fazer é: sobre qual reino nós vamos falar? Você acabou de falar que é sobre o reino de Deus. É exatamente isso. Se nós vamos falar do reino de Deus, nós temos que entender e falar do reino que Jesus falou, da forma que Jesus falou, do jeito que ele ensinou, e não mudar nada, e não tentar consertar Jesus, e não deixar de falar nada que ele também falou, e nem incluir coisas na boca de Jesus que ele nunca falou. É falar exatamente o que Jesus falou. Eu vou citar para vocês hoje, talvez uns 20, 30, quem sabe 40 versículos bíblicos, e todos eles eu não vou interpretar, eu vou apenas lê-lo. Ler assim, eu vou ler assim, você vai acompanhar, eu vou citar exatamente do jeito em que o texto é escrito, para que você não pense assim: essa é a sua interpretação, é a sua escola hermenêutica,
você interpreta assim, mas não é isso que o texto quer dizer. Então, para não ter crise de interpretação, eu vou apenas dizer o que o texto está dizendo, para que ninguém venha ficar confuso a respeito do que Jesus está dizendo. Então, quando nós recorremos às páginas do Novo Testamento, nós temos que entender que Jesus começa a falar desse reino simples. Todo reino tem um rei. Sério? Sério. Todo reino tem um rei. Eu não sei se você sabe, mas tudo que o rei quer, todos os seus súditos têm que fazer, né? Se o rei virar corintiano, se o rei, ele não faria isso, mas se o rei virar corintiano, todo mundo tem que virar, entendeu? Se o rei virar palmeirense, todo mundo tem que virar. Agora falando sério, se o reino se converte a determinada religião, o rei, todo o seu reino tem que se converter. Então tudo que o reino quer, preste atenção, tudo que o reino quer, que o rei quer, todos os seus súditos têm que querer, mesmo se não der vontade. E um problema que eu encontro nas páginas no Novo Testamento, que Jesus é o único rei que fala uma coisa e os seus súditos não fazem. Em todos os outros reinos, o que o rei fala é ordem. No reino de Jesus, tudo que ele fala se torna... Vamos ver se dá. Tudo que Jesus ensinou, como o rei que é, não está sendo encarado como uma palavra de um rei. E sim, a gente pega umas partes que conduzem melhor a nossa vida. Por exemplo, o Tom leu aqui João capítulo 13, conta da ceia. Nós ontem falamos de João capítulo 21, quando Jesus se encontra com Pedro. E quando Jesus se encontra com Pedro, ele diz assim: Pedro, você me ama? Ele fala: amo. Tá bom. O que Jesus fala para Pedro? Apacenta, cuida de pessoas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Amo. Pastoreia pessoas. Pedro, você me ama? Amo. Então, cuide de pessoas. O que Jesus está dizendo é que se nós amamos a Jesus, o nosso amor a Jesus é revertido nas pessoas. E que se nós não amamos as pessoas, nós não amamos a Jesus. E o versículo que o Tom parou de ler, o de baixo, falava exatamente isso. Jesus dizendo: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros, vírgula, como eu os amei. Então Jesus levou um nível lá em cima. Você se sente amado por Jesus? Amém. Mas as pessoas que andam com você não se sentem amadas por você. As pessoas têm dúvida do seu amor, porque você gasta tempo falando para Jesus que o ama, e ele toda vez que ouve isso fala: tá bom, então ama as pessoas. Então toda vez que você for falar eu te amo, Jesus, presta atenção, que ele vai falar assim: então ama as pessoas. E se você não tiver coragem de falar que ama as pessoas, não diga para Jesus que o ama, porque é mentira. Porque se nós não amamos pessoas, nós não conhecemos o Filho. E quando Jesus vai falar assim, então vou traduzir, gente, assim, não estou criticando ninguém não, isso aqui é para todos nós. Quando Jesus vai traduzir toda a sua capacidade e vai falar sobre a sua segunda vinda, o texto quando Jesus vai falar assim: no dia em que eu chegar, na minha segunda vinda, eu vou falar uma coisa. Aí você preste atenção no que Jesus vai dizer. Ele não vai falar sobre teologia, embora a gente gaste a nossa vida brigando sobre isso. Ele não vai falar sobre Armínio, não vai falar sobre Calvino, não vai falar sobre Wesley, não vai falar sobre ninguém. Ele vai dizer o seguinte: vinde benditos do meu Pai. Preste atenção. Porque tive fome e me deste de comer. Você acha que Deus tem fome? Sim ou não? Então por que ele está falando que teve? Tá bom. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e tu me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermos e me visitaste. Aí os discípulos falaram assim: eu não lembro. Eu nunca tive nu. Ou melhor, nós vimos na cruz, né? Embora a gente conserte e põe uns paninhos ali. Mas ele estava nu.
eu nunca te vi preso, eu não fui te visitar. Então, quando é que nós fizemos isso? E Jesus responde: todas as vezes que vocês fizeram aos meus irmãos. Então, assim, o reino que Jesus vai falar, ele quebra totalmente a nossa cultura infernal, que se manifesta aqui e acolá, que é uma cultura onde tudo que Deus faz, Ele faz para mim, para que eu cresça, para que eu não sei o que lá. E quando Jesus vem viver na terra, Ele vem para restaurar a humanidade ao princípio criativo. Ele vem para nos formar como fomos formados, a imagem exata, a semelhança de Deus. E é por isso que Jesus vive na terra 33 anos. Vou falar uma coisa, você pensa, aí você espera um pouco antes de criticar, e você espera, tá bom? Então tá bom, essa frase aqui: Jesus não veio na terra apenas para nos salvar. Não, sempre pensei que Ele veio. Falei, tá bom, Ele também fez isso. Mas se Jesus tivesse vindo aqui só para nos salvar, Ele poderia ter feito isso em um dia, sim ou não? Então por que Ele demorou 33 anos? Porque Ele ficou confuso? Porque não deu tempo? Ele tinha que fazer um planejamento estratégico? Ou porque Ele queria mostrar como é que se vive? Como uma criança vive, como um adolescente vive, como um jovem vive, como um adulto vive. Então Ele viveu todas as fases que nós vivemos e nos mostrou princípios em todas elas. E eu quero aqui falar desse rei maravilhoso, Jesus, e dar aqui para nós 3 aspectos dessa cultura do reino, que vai fazer você e eu nos lançarmos a esse Jesus como Ele é, não apenas o que parece ser, mas aquele que a Bíblia fala que Ele é. Eu acredito muito, conhecendo os pastores dessa igreja, que vocês creem na Bíblia como palavra de Deus, como prática, como fé, e é sobre essa Bíblia que eu quero falar. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o reino de Jesus é um reino de simplicidade. Jesus nasceu em que lugar? Uma manjedoura, traduzindo, um curral, um lugar onde os animais ficam. Eu fico assim, abismado com Jesus, e todas as vezes eu me pergunto assim: Jesus, o Jesus de hoje nasceria aonde? Se Jesus fosse gospel, onde ele nasceria? Num hotel massa, 5 estrelas. O berço de Jesus é até massagem, você aperta o botão. Fala sério, dá para admitir que Jesus nasceu na hospedaria? Dá para admitir? Ele é filho do Deus que criou todas as coisas, nasceu na hospedaria. Quem aqui é pai não deseja que seus filhos nasçam numa hospedaria? Tá bom. E eu sempre fico perguntando assim: você acredita que Jesus sabe e pode todas as coisas? Sim ou não? Então ele saberia que ele nasceria numa hospedaria? Sim ou não? Por que ele não fez alguma coisa para mudar? Calma, irmão. Por que Jesus não falou assim: ô pai, tá bom, já sei de tudo, mas eu queria assim, pelo menos no nascimento, dar um help aí para nós, né? Jesus sabe que ele iria nascer na manjedoura? Sim. Ele tem poder para mudar? Jesus sabe que ele nasceria ali, e o texto de Lucas capítulo 3 diz que as hospedarias estavam lotadas. Jesus sabia que as hospedarias estariam lotadas, sim ou não? Por que ele não reservou um quarto para ele? Por que ele não reservou um quarto para ele? Era só ele dar uma ligada lá do céu. Fala assim: eu vou nascer, como você está falando? Então, assim, não dá para explicar agora. Mas eu vou, então assim, reserva o quarto. Que quarto? Não, pode ser cobertura, assim, está tranquilo. Tá bom. Agora a pergunta que eu te faço é: por que Jesus não trocou a hospedaria por um hotel? Porque ele não quis. Eu te respondo: porque Jesus, no seu primeiro momento de vida, ele já vai introduzir as características do reino de Deus. Se Jesus nascesse no hotel, talvez alguém teria que nascer na hospedaria. Então ele troca de lugar.
ele não consegue entender e aguentar alguém nascendo num lugar dos animais. Por isso que ele fala: se alguém tem que nascer nesse lugar, esse alguém sou eu. O poder que nós buscamos é para nascer aonde? Tudo bem, o de Jesus é na hospedaria. Você fala assim: não, mas aí foi o começo de Jesus, depois ele conheceu a teologia da prosperidade e decolou. Não sei, não parece. Jesus, ele no meio do seu ministério, preste atenção, ele diz assim, os discípulos dizem assim: nós queremos te seguir. Ele fala assim: não vai dar certo, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você lembra desse texto? Traduzindo, o Filho do Homem não tem um travesseiro, não tem endereço fixo. Aí você fala assim: nossa, ele fala assim: vocês querem tranquilidade? As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está fazendo uma ofensa, uma crítica ao reino de César. Não foi a única vez que Jesus chamou César de raposa. E o escudo do Império Romano era uma ave. Ele está dizendo: se você quer garantia na vida, siga César, porque ele, como raposa, tem casa, e o seu exército garante o sustento. Mas aqueles que querem me seguir não têm onde reclinar a cabeça. Preste atenção. Aí você fala assim: não, mas no fim do ministério Jesus conserta isso, na entrada triunfal. A entrada triunfal, pensa se você falar assim: Jesus vai ter a entrada triunfal aqui hoje. Aí vem Jesus, montado num burrinho, burrinho, não é nem burro, burrinho, então assim, montado num burrinho, aí vem, um burrinho novo, nunca tinha sido montado, e as pessoas começam a jogar roupas no chão. Vocês lembram disso? Palmeiras, e elas vêm gritando, palmeira, gente, a planta. Ninguém está jogando palmeiras no chão, porque ele mesmo já faz isso sozinho. Brincadeira. É brincadeira. E sobre aquele movimento, presta atenção, há pessoas dizendo o quê? Quem lembra? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, sentado num burrinho, num jumento, as pessoas pobres de Jerusalém, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, com as vestes lançadas ao chão, o Rei da Glória passa a sua entrada triunfal. Dá para acreditar nisso? Você imagina mesmo, esse Jesus que nós adoramos, sentado num burrinho? Aí um pastor, para consertar Jesus, no YouTube, falou assim: Jesus entrou de burrinho porque era a Ferrari da época. Assim, gente, dá preguiça esses caras. Ferrari da época. Aí o irmão falou assim: Jesus tinha casa na praia. Eu falei: o Jesus que ele pensa tinha mesmo. Agora o daqui da Bíblia não tem. Então eu quero te dizer, em primeiro lugar, que o reino de Jesus é um reino de simplicidade. Em segundo lugar, o reino de Jesus não tolera a religiosidade fria. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso, porque nós estamos cada vez mais religiosos, cada vez menos voltados ao Evangelho e cada vez mais religiosos. Preste atenção. Jesus, em João capítulo 9, cura um cego de nascença. É aquele texto onde Jesus coloca barro no olho do menino. Olha que cura estranha. Jesus gospe no chão, saliva, para não falar guspe, saliva no chão, faz um lodo e coloca no olho do menino e diz para ele se lavar no tanque. O menino vai lá, se lava e enxerga. Por que Jesus fez o lodo, né? Não era mais fácil assim? Não é, ué? Mas ele faz todo esse processo e quase ninguém entende, nem eu. Por que Jesus colocou barro no olho do menino? Agora preste atenção, esse menino era cego de nascença. As pessoas cegas de nascença tinham um mito sobre elas, de que elas eram cegas porque elas tinham pecados hereditários. Então quem nascesse cego é porque estava pagando os pecados dos seus antepassados. Jesus não acredita nisso. Por isso que Jesus usa o barro.
porque ele quer mostrar como Adão foi feito, do barro, e Adão não era cego. Jesus está dizendo, não, a primeira criação, ninguém era cego. Ele está dizendo assim, o ser humano não nasceu assim, isso não é de Deus, isso é consequência do pecado, não dos pais, o pecado original, do pecado de todos os seres humanos. Ninguém, na cabeça de Jesus, ninguém nasceria cego. É muito confortador você ter alguém que vai ter um amigo cego, aí você chega lá para ele e fala assim, vontade de Deus. Sério? Você acha mesmo que Deus queria isso? Que o menino nascesse sem enxergar? Beleza, porque é o filho dos outros. Quando for os seus, você fala assim, não, isso aqui não é vontade de Deus, não. E não é mesmo. Porque Deus não nos criou assim. Mas quando Jesus restaura a visão desse menino, os religiosos ficam muito bravos com Jesus. Presta atenção, um menino que nasceu cego, nunca viu. Os caras, em vez de falar, nó, agora você vê, que massa, vamos brincar, vamos nos divertir, vamos fazer alguma coisa, você é nosso amigo. O que os caras fazem? Chega em Jesus, chega no menino e fala assim, quem que te curou? Sim. Perguntar isso para um cego. Gente, não, com todo respeito, ele falou assim, eu não sei. Como é que você não sabe? Os caras ficam bravos com o cara. Eu não sei, não vi. É engraçado, mas é verdade. Aí os caras fazem assim, não, chame seus pais, nós queremos saber da verdade. Chega no pai, fala assim, olha que louco, capítulo 9 quase todo fala desse texto. Quem curou o menino? Os pais dele falam assim, nós não estávamos lá, nós não sabemos. Os caras voltam a falar com o menino, olha o trajeto, vai no pai, volta, olha o desgaste. Quem te curou? De novo, eu não sei. Aí o menino fica estressado, assim, a única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Pronto, final. Mas por que os religiosos estão tão estressados? Porque era sábado. Na tradição não judaica, mas talvez neotestamentária, num período de silêncio que nós entendemos, essas coisas do sábado foram ampliadas. E as pessoas falaram que Jesus não podia curar no sábado. E parece que Jesus falou assim, não, agora só de raiva, eu só curo no sábado. Se quiser na sexta, fala assim, não, deixa da meia-noite. E aí Jesus começa a curar no sábado. Aí vem um homem da mão ressequida, uma mão tuberculosa. O rapaz vem lá com a mão toda ressecada, destruída. Jesus vai lá e cura o cara. Os religiosos ficam doidos, falam assim, quem que te curou? Fala assim, aí o cara fala, Jesus. Aí ficam doidos com Jesus. Aí Jesus fala assim para os caras, preste atenção. Jesus fala assim para os caras, se vocês tiverem um animal, um boi, e esse boi cair numa vala, num buraco, vocês tirariam ele do buraco ou não? Os religiosos falam assim, tiraríamos, está vendo? Olha o que a religião faz animais valerem mais do que pessoas. Jesus continua, fala assim, eu vou pegar mais esses caras. Aí Jesus vai para um tanque de Betesda, João capítulo 5, lá no tanque de Betesda, tinha uma porta chamada Formosa Maravilha, quer dizer, Formosa do texto, ele chega lá e fala assim, ei gente, tudo bem? Aí tem um tanque, onde um anjo, isso aqui é muito louco, um anjo descia todos os dias, agitava as águas, não sei como, o texto não fala, mas ele deveria pôr a mão, era um tanque pequeno, só cabia uma pessoa, então ele agitava as águas e sumia, e a primeira pessoa que entrasse no tanque, era curada de qualquer enfermidade. Como eu acredito na Bíblia, é exatamente isso que acontecia, segundo o que eu creio. Aí Jesus chega nesse lugar, e repara que há um homem ali, que estava há 38 anos, eu te pergunto, por maior que seja essa fila, você acha que daria tempo dele ser curado, se todos os dias o anjo vinha? Sim ou não? Por que ele não foi? Porque aí Jesus chega para o cara e fala assim,
Você quer ser curado? Não. Eu estou aqui assim. Nem reparei que faz 38 anos. As perguntas de Jesus. Está vendo? Aí fala assim, mas o que está acontecendo? Ele diz assim, não, então, eu estou aqui há 38 anos, porque todas as vezes que chega a minha vez, alguém entra na minha frente, ou seja, passa a perna em mim. Mas o mesmo texto diz que havia uma multidão naquele lugar, e o menino diz que não tem ninguém. O menino fala assim para Jesus, o homem, né, fala assim para Jesus, não há ninguém que me coloque no tanque, mas há muitas pessoas naquele lugar. Não havia ninguém que o percebesse naquele lugar. Mas aí Jesus tem uma sacada. Jesus, muito inteligente. Ele diz assim, teu problema é entrar no tanque. Ele falou assim, então nem entrar no tanque você vai. Fica de pé. E o menino, aí Jesus fala assim, não vai ainda não. Eu vou fazer um jeito dos religiosos te verem. Eu vou fazer um jeito das pessoas frias perceberem você. Presta atenção, eu vou fazer um jeito das pessoas que te ignoraram por 38 anos te perceber. O que Jesus fala para o menino? Pegue sua maca e anda. Aí o menino pega um pedaço de madeira e sai andando. Presta atenção. Quando o menino sai andando, qual é o primeiro grupo de pessoas que o vê? Fala para mim. Os religiosos. Porque além de valer menos do que bicho, para a religião, o ser humano vale menos do que pedaço de pau. As pessoas perceberam que o menino trabalhava no sábado, e um pedaço de pau foi suficiente para chamar a atenção dos religiosos, que não percebeu a dor de um homem por 38 anos, mas porque pegou um pedaço de pau, agora é visto. Assim, nossa, como esses homens são maus. Eu já vi esse filme em outros ambientes. Quantas vezes já assisti brigas de coisas e não por pessoas. Aí Jesus continua, eu estou dizendo aqui que Jesus não tolera a religiosidade, e Jesus vai ao encontro de pessoas simples. Então nós dizemos alguns textos, agora eu quero lembrar você de João capítulo 4, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Preste atenção nesse texto, é horrível, quase não entra na nossa cabeça. Jesus seja para conversar com uma mulher, estava pegando água, fala assim para ela, já que você está pegando água, você pode me dar um pouco? A mulher fala assim, por que eu te dar? Essa parte não fala, mas na minha Bíblia fala, por que eu te daria? Eu nem te conheço, você nem falou seu nome. Aí Jesus fala assim, não, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, olha que legal, e eu te daria água viva. Ela fala assim, o que seria água viva? Ela fala assim, é uma água que você nunca mais tem sede, e nunca mais vai precisar tirar. Presta atenção nesse contexto. Essa mulher está tirando água perto do meio-dia, um horário onde as mulheres não tiravam água, as mulheres tiravam água de manhã. Essa mulher está por algum motivo sendo excluída da sociedade e pagando um preço por algo que ela realizou. Então ela está sozinha, buscando água ao meio-dia e pagando o preço da sociedade. Jesus começa a conversar com a mulher, sendo judeu, ele conversa com uma samaritana. Ela fala assim, você nem pode conversar comigo, você está fazendo, você é doido? Aí ele fala assim, não, faz o seguinte, vai lá na tua casa e busca o teu marido. Aí o negócio fica estranho. Ela diz assim, não tenho marido. Ele fala assim, disseste bem. Rapaz, cuidado com as coisas que você fala para Jesus, porque às vezes ele dá umas voltas. Então assim, disseste bem, não tem marido, porque já tivesse 5, e agora o que você tem é seu amante. Aí a mulher fala assim, como toda boa mulher, trocou de assunto assim,
Ela falou assim: meus pais adoram aqui, os seus em Jerusalém. Tipo, nada a ver. Onde que é o lugar da adoração? Adoração? Ah, tá bom, já que você quer mudar de assunto, eu vou te falar sobre adoração. E aí Jesus começa a conversar com essa mulher. Ela fala assim: eu sei que haverá de vir o Cristo, e Ele nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz assim para a mulher: eu sou o Cristo, eu que vos falo. E vocês que leem muito a Bíblia, eu vou perguntar para vocês: quantas vezes Jesus falou eu sou o Cristo na Bíblia? No Evangelho, né? Essa vez aqui. A única vez que Jesus falou para alguém eu sou o Cristo, foi para uma mulher que tinha 5 ex-maridos e um amante. Olha para quem que ele reservou essas palavras. Maravilha, né? E aí Jesus fala assim para ela: eu sou o Cristo. E a menina fala assim: não parece. Porque não parece mesmo. Ele não parecia o Cristo, né? Aí a mulher se converte, presta atenção. A mulher se converte, fica maluca. Ela volta para Samaria, volta correndo. Presta atenção. E a partir de uma dúvida, ela nem tinha certeza ainda, mas com o seu coração inflamado pela notícia que ela tinha recebido, ela chega em Samaria e diz assim: eu acho que eu encontrei o Cristo. Eu acho que eu encontrei o Cristo. E os caras assim: sério, vamos lá ver. Aí vem a cidade inteira. É verdade. E os homens dizem assim para ela: agora não é mais porque você diz, agora nós cremos no Cristo. Então olha a missionária que Jesus usa para converter uma cidade. Uma mulher com 5 ex-maridos e um amante. Presta atenção. O Jesus que você crê faria isso? Se entrasse aqui ou acolá uma mulher com 5 ex-maridos e um amante, quanto tempo essa mulher demoraria para ser missionária? Uns 70 anos. Tempo para ela morrer. Para Jesus não. Na hora. Está entendendo isso? Jesus usa pessoas improváveis. Mas os religiosos, com o tempo, esquecem do seu ministério. Porque preste atenção, naquela mesma cidade, 12 discípulos entraram para comprar pão. Jesus foi beber água e falou assim para os discípulos: vão e comprem pão. O que eles fizeram? Compraram pão. Mais nada. Porque a religião acostuma a gente. Se encontraram com o padeiro e não falaram nada. Se encontraram com a mulher do caixa e não falaram nada. Mas aquela mulher, a respeito de uma dúvida, disse: eu acho, não sei, que eu encontrei o Cristo. Está vendo? Aí Jesus fala assim: tá bom, vou te falar de outro homem que Jesus encontrou, o gadareno. Olha aí o missionário que Jesus falou: vou encontrar com o missionário. Aonde? Lá em Gadara. Nossa, que terra estranha. Tá bom, vamos. Ele chega lá, o homem está possuído de mais de 5.000 demônios. Chega gritando: Jesus, que tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus fala assim: tudo bem? Qual que é o seu nome? Aí o cara fala assim: Legião. Legião, bacana. Diferente seu nome. Ele começa a conversar com o cara. Conversar. No fim, o que acontece? O rapaz converte. Ele transforma totalmente de vida. Ele que estava sem roupas, agora é vestido. Ele que não tinha juízo, agora tem juízo. Ele que estava num lugar de morte, agora está aos pés de Jesus. Aí o rapaz fala assim: presta atenção, eu quero ir com você. Quero ser um dos 12. Porque eu sei que tem um aí que tem cara de traidor. Então assim, já substitui antes de dar pepino.
Aí Deus fala assim: não, meu irmão, você não está entendendo. Eu tenho um desafio assim, um pouquinho maior para você. Vai lá, volta aos seus e conte tudo quanto Deus fez por ti. Jesus está dizendo assim: volta para as pessoas que te trancaram concorrentes. Volta para pessoas que te espancaram. Volta para as pessoas que te humilharam. Volta para as pessoas que te trancaram num buraco de sepulcro. E diz a elas que Deus ama elas. E o cara vai. Amém? Se Jesus te chamar agora, para voltar para a pessoa que mais te humilhou, você vai ou fica aqui? Está vendo? Porque os personagens da Bíblia viraram exemplos. Que bom, rapaz, que esse cara foi, hein? Corajoso ele, olha que fé, homem de fé. Queria ser assim. A pior frase que a gente pode falar: eu queria ser assim. Porque no Espírito nós podemos. Nós só não somos porque não queremos. Então é o tipo de missionário que Jesus encontra. Aí Jesus vai e fala assim: gente, então eu estou andando com uma multidão. Aí Jesus encontra a viúva de Naim. Vocês lembram desse texto? A mulher está viúva, obviamente seu marido havia morrido, e agora seu único filho está morto. Jesus está numa festa, uma multidão com Jesus. Jesus vê a outra multidão vindo enterrar o menino, e ele para. Ele percebe a dor. Ele para, ele fala assim: gente, está acontecendo uma coisa. E ele chega na mulher e fala assim: está tudo certo, seu filho agora vive. E o menino... E todo mundo acha que quem reviveu naquela tarde foi o menino, mas Jesus estava ressuscitando a mãe. Porque uma mulher, naquela época, dependia do seu marido para ser representado. Se o seu marido viveu, a única chance da sociedade que aquela mulher tinha era o seu filho. Mas agora o seu filho morreu, ou seja, essa mulher não será ninguém. E Jesus não permite isso. Ele ressuscita o menino para que a mãe tivesse vida. Porque ele percebe a dor. Ele é simpático à dor. Aí eu vou falar mais sobre Jesus aqui. Porque assim, né? Jesus está na cruz. Na cruz. Vocês lembram desse texto? Jesus está na cruz. Pá. 2 ladrões. Jesus crucificado no meio. Né? Um ladrão começa a falar coisas estranhas para Jesus. E o outro diz assim: lembra-te de mim. Né? Quando entrares paraíso. E Jesus fala o que para o cara? Hoje mesmo estará comigo? Olha aí, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Está vendo? O Jesus que você crê talvez não faça isso. Mas o primeiro homem a perceber o paraíso foi um ladrão, que não batizou, que não fez profissão de fé, que não foi em acampamento, que nem falou que crê. Aí você fala assim: não, mas é forte isso, hein? É, irmão. Jesus olha para o rapaz e fala assim: hoje mesmo, irmão, talvez o Jesus que você crê nem ouviria. Ficaria assim. Amém? Se você estivesse na cruz, do lado de 2 ladrões, e um te chamasse para conversar, o que você falaria para ele? Está vendo como Jesus está se tornando um ídolo? Aí os discípulos se encontraram. Saíram fora. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu, mas os caras ficaram com medo. Mateus capítulo 27, os discípulos se reúnem numa casa com medo dos judeus, ou seja, eles vão matar a gente, vamos se reunir no mesmo lugar. Presta atenção, Jesus vai encontrar com os discípulos. Judas infelizmente já tinha se suicidado, mas os outros 11 estão na casa.
Jesus, presta atenção, Jesus sabia onde estavam os seus 11 amigos traidores, porque todo mundo acha que só Judas traiu Jesus, mas todos traíram Jesus, todos negaram Jesus. Aí presta atenção, Jesus chega na casa, não bate nem na porta, eu gosto muito desse texto, que ele entra, aparece, Jesus, eu imagino Jesus falando assim, eu vou bater na, aí ele falou assim, por que eu vou bater? Tipo, corpo glorificado, velho. Jesus assim, não, aí eu ia bater até na porta. Aí o Jesus entra no meio da sala, os caras ficam assim, nó, Jesus. Aí os caras, só esperando o sabão. O que Jesus fala para eles? Não lembra? Paz seja convosco. Tá bom, agora dá um pause. Se você tivesse 11 amigos, os 11 te traíram. Aí alguém liga para você e fala assim, ô, sei onde os caras estão. Aí você fala assim, sério, eu não vou nem precisar procurar. Eles estão juntos. Aí você vai lá, como um bom cristão, cheio do Espírito, porque você cantou aqui 25 vezes que você está cheio do Espírito. Aí você vai lá, os 11 estão aqui. Aí você bate na porta, eles abrem, você fala o que para eles? Que bom que vocês estão aqui, seus, né? Agora vocês sentam aí, que eu queria falar umas coisas para vocês. Isso você faria se você fosse você. Agora pense se você fosse Jesus, em poder. Você chega lá e fala assim, os 11 estão aqui, né? Matou os caras e ninguém ia ficar sabendo. É ou não é? Quem mataria esses homens? Está vendo? Preste atenção. Está vendo como nós estamos longe de cumprir o que Jesus nos entregou? Porque Jesus nos disse assim, se a sua justiça não for muito maior do que os dos religiosos, vocês não entrarão no reino dos céus. Por isso, quando disseram amem as pessoas normais, eu vos digo, amem os vossos inimigos. Se nós não estamos dispostos a encontrar com os 11 homens traidores e dizer a mesma coisa que Jesus diz, paz seja convosco, é porque o Evangelho está se tornando uma informação na nossa cabeça, mas não está nos transformando. Porque o cristão entra na mesa com 11 traidores e diz, paz meus irmãos. Por que Jesus diz paz? Fala para mim. Porque era tudo que eles não tinham. Jesus entrega exatamente a palavra que eles precisavam, paz. Paz, irmão. Aí os caras falam assim, é só isso que você vai falar? Então vamos. Jesus falou assim, tem peixe, sobrou alguma coisa? Vamos ir. Graças a Deus, esse é o Jesus que eu creio. Um Jesus simples, que se encontra com seus amigos traidores, derrama paz. E eu te pergunto, você quer se lançar mesmo a esse Jesus? Eu vou perguntar de novo. Você quer se lançar a esse Jesus aqui? Então tá bom, Deus vai te mandar 11 traidores, amém? Beleza. Para testar a sua fé, você vai falar assim, ainda bem que foi comigo, não foi com o outro que não é cristão, né? Porque quem não é cristão não perdoa. O cristão é um bicho doido, ele sai na rua louco para ser ofendido, porque ele está doido para perdoar, amém? Ele fica assim, ó, quem vai me xingar hoje, hein? Ah, o cara xinga assim, Deus te abençoe, irmão. Aí o cara casa com a mulher ruim para ela ficar boa. Está entendendo? Cristão é diferente. Eu falo as coisas brincando, depois dá certo. O que parece que dá errado. Se você comprasse um carro zero, Corolla, sei lá o carro que você sonha. Aí você para no sinaleiro, semáforo, não sei como você fala. Aí vê um cara desnorteado e bate na sua traseira. Arrebenta o carro. Presta atenção, olha para mim. Você desce para olhar o carro ou o cara para ver se ele machucou? Tá
vendo? Quem que você desce para olhar, irmão? Fala para mim. Tá bom, agora fecha aqui. Você acha que Jesus desceria para ver quem? Quem que Jesus desceria para ver? Está vendo como está estranho o nosso evangelho? E é bom, porque a gente ora e Deus manda. Nosso carro bateu de novo. Graças a Deus. Carol estava parada. Mulher veio. Carol, minha esposa. Rebentou. Pensa num carro arrebentado. Mulher desce chorando. Duas mulheres. Aí também, uma começou a chorar, a outra chorou. Aí chora. A mulher bate o carro e desce chorando. Ela fala assim: me perdoa, presta atenção. Meu marido está com câncer na cabeça. E eu estou aqui assim, rebentei seu carro. O que nós dissemos para essa mulher? Que bom que a gente se encontrou. Você precisa de ajuda? Você está sozinha? Quando é que nós podemos ir fazer uma visita para o seu marido? Porque talvez a única chance que Deus nos deu para encontrar essa pessoa foi ela arrebentando o nosso carro. E nós descemos do carro dizendo tudo para ela o que ela não precisava saber. Mas não dissemos a única coisa que ela precisava ver, se encontrar com Jesus. Isso dá certo, irmão. Depois que eu comecei a falar isso, já bateram na gente 3 vezes. Bom demais, hein? Eu estava parado aí, foi comigo. Eu sei que vai acabar, mas peraí, eu vim lá de São Paulo. Aí assim, estava parado, acabada a traseira, arrebentou. Falei, não, aí, Carol, tem que parar de falar essas coisas. Aí desci. O cara, não, pelo amor de Deus, me perdoa. Falei, não, meu irmão, fica em paz, tudo certo. Aí, Carol, o cara me falou, tá. Aí eu olhei que o cara tinha um bebê conforto no carro, tinha um filho. Aí eu falei, meu irmão, você está aqui estressado comigo, nós nem vimos se seu filho machucou, vamos lá se encontrar com ele. Não, está tudo certo, graças a Deus. Aí ele falou assim, como é que eu faço para pagar aí o carro? Graças a Deus era rico. Aí eu falei assim, como é que eu faço para pagar o carro? Eu falei assim, não, você me liga. Passei meu telefone para ele. Aí não peguei o dele, esqueci. Aí eu cheguei no carro, a Carol falou assim, você pegou o telefone dele, né? Eu falei, então... O telefone dele não peguei, não. Ela falou assim, e agora, você acha que ele vai pagar? Eu falei, não, acho que não vai, não. Graças a Deus, o cara ligou, rapaz. Ligou, era dono de uma padaria de rico lá. Eu falei, irmão, vamos fazer esse concerto. Cheguei lá no lugar do concerto. O cara falou assim para mim, faz aí o concerto. Quanto que é? R$700. Liguei pro cara, 700 conto para aquilo ali. Beleza, vem aqui. Eu falei pro cara, mas não vou fazer hoje não, minha esposa está com dor de cabeça. Aí ele falou, não, faz hoje. Eu falei, não vou. O cara ficou enchendo. Eu falei, não vou fazer outro dia. Aí ele falou assim para mim, não, você falou pro cara o preço? Eu falei, quanto que você falou? Eu falei, R$700. Aí ele falou assim para mim, se você fizer agora, eu faço por 450. Eu falei, nossa, como você é bacana. Rapaz, foi, rebenta, faz o negócio. Liguei para o dono do carro, falei assim, corre aqui que esse irmão é gente boa. Ele abraçou o preço, fez a promoção, massa, 450. Só que eu não avisei o dono, não. O irmão veio pagar, no caixa, falou, quanto que deu? O cara, R$700. Eu falei, não, meu irmão, você fez desconto para a gente, é 450. Aí o cara passou 450, o carro ainda não tinha consertado. Eu falei, não, vai vir um para-choque de Chevette. E Deus deu graça. Então assim, eu quero terminar aqui essa noite, eu não sei se a gente pode cantar mais uma música, beleza, então a gente pode cantar. Queria chamar os meninos aqui, esqueci seu nome, como você chama? Tá? Isso. Gente, podia ser Thaísa. Eu quero aqui orar com vocês. Queria ter um pouco mais de tempo aqui, tinha outras coisas para falar. Mas eu queria fazer uma pergunta séria. Eu queria cantar o Pai Nosso, pode ser? Eu queria fazer uma pergunta muito séria para você.
Nós citamos alguns textos bíblicos aqui. E... Deixa eu falar comigo? Tá. Eita, é Deus, irmão. Então deixa eu fazer uma aplicação aqui. Eu queria falar sério com você. A gente fala algumas coisas brincando, fica meio sem sentido. Mas de todos esses textos que eu te falei, fala a verdade. Não parece que esse Jesus aqui não é o que nós adoramos? É uma sensação pessoal. Nós estamos aqui falando de se lançar, cair de cabeça. O vídeo mostra um cara de bungee jump, pulando, preste atenção. E eu fiquei pensando nessa metáfora de nós nos lançarmos. Como o Tom falou hoje de tarde, nós estamos numa plataforma, e embaixo dessa plataforma está cheio de pessoas e a imagem que Jesus trouxe ao meu entendimento foi uma igreja que muitas vezes está buscando um lugar muito alto, mas que se não lança mais para as pessoas. Não sei se você já percebeu, mas nós estamos cada vez mais sendo levados a um movimento que fala da glória, que fala de nuvem, que fala de não sei o que lá, nos envolve, e é muito de Deus. Esses ministérios, é uma graça de Deus poder nos lançarmos mesmo no louvor com todo o nosso coração. Mas eu não imagino que é apenas isso que Jesus tem para nós, uma igreja que fica cada vez mais alto, mas que não percebe pessoas no baixo. Uma igreja que cada vez fala mais alto, porque não ouve mais os que falam baixo. Nós precisamos nos lançar a esse evangelho da cruz, que não é o outro evangelho, mas é o evangelho de Jesus, é o evangelho que vocês pregam aqui. Mas nós somos jovens, há em nós o domínio, a virtude, a força, e quase tudo que nós fazemos está voltado para um Deus dos céus, sendo que o maior esforço de Deus foi descer na terra. Queremos louvar a um Deus maravilhoso, que era um homem simples, maravilhoso, simples. E a sensação que eu tenho tido como um menino, um jovem, que se esforça pelo Jesus, é que o Jesus dos nossos dias talvez não seja o mesmo Jesus traduzido nas Escrituras Sagradas. O Jesus que nós cremos, meus irmãos, se encontrou com pessoas das mais estranhas. Sabe qual foi a pior delas? Eu e você. Jesus não mediu esforços para nos vivificar. Ele derramou o seu sangue por nós. E no fim do seu ministério, Jesus olhou para 12 homens e disse o seguinte: presta atenção, vocês farão obras. Eu insisto em dizer que o que Jesus fez sozinho em 3 anos, a igreja não fez em 500. E Jesus disse que nós faríamos obras. Jesus está equivocado? Jesus está certo? Você acredita no que Jesus disse? E por que nós não fazemos? Porque todas as vezes que nós lemos esse texto, a gente fica pensando em poder.
nós faremos obras maiores do que Jesus. Eu acho que a conta de Jesus era mais simples. Jesus devia pensar assim: se eu sozinho fiz tudo isso, imagina 12 homens no mesmo espírito. 12 homens negando a sua vida, 12 homens se sacrificando por pessoas, 12 homens repartindo, 12 homens oferecendo, 12 homens que disseram não à sua própria vontade, e sim à própria vontade de Deus. Então nós estamos aqui para dizer sim ou não. Então você está disposto a viver o que Jesus tem para você? Você sabe quanto custa isso? As pessoas ficam olhando para a gente e acham que o ministério é assim, é tranquilo. Paz, o que nós estamos fazendo aqui talvez seja a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Seguir a Jesus talvez seja a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Mas eu te digo, não há nada melhor, não há nada mais lindo do que seguir Jesus de Nazaré, o Cristo que verteu o seu sangue, que na cruz disse: está consumado, e que entregou o Espírito ao Santo aos seus discípulos, que derramou o Espírito sobre a terra, para que homens e mulheres crescem e vissem a glória de Deus, na simplicidade, na humildade, na forma como nós abraçamos. Eu queria orar aqui, pedir perdão pelo tempo, mas eu acredito muito, muito que há algumas pessoas aqui que entenderam o que nós estamos dizendo, e vão sair daqui dizendo assim: ei Jesus, o papo é sério, então fala comigo. O Jesus diz assim para as pessoas: eu estou indo para um lugar, aí o Pedro perguntou que Jesus: para onde iremos nós? Lembra desse texto? Lembra desse texto? Para onde iremos nós? Não, você não pode lembrar desse texto, porque esse texto não existe. O que os discípulos perguntam é: para quem iremos? Não é para onde. Porque aonde nós estamos indo não é um lugar, é uma pessoa. Nós caminhamos até Cristo. Nós não vamos a algum lugar, nós vamos a alguém. E nós vamos a alguém que veio por alguém. E fazemos por pessoas o que Ele fez por nós. Então, se Ele veio por alguém, nós devemos nos oferecer por alguém, porque senão não tem sentido. Então você está disposto aí a orar comigo? E dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há um lugar onde a vontade de Deus é feita, por isso faça a tua vontade na terra, a partir de nós, a partir da nossa igreja, a partir da nossa juventude. Se manifeste a cidade de Sorocaba. Quantos irmãos estão perdidos nessa cidade? Quantas mulheres com a reputação duvidosa, como mulheres samaritanas, estão perdidas nessa cidade? A pergunta é: por que elas ainda estão lá? Eu vou falar por que elas estão lá. Porque a igreja ainda se manifesta como quem tem sede, e não quem derrama água sobre os outros. Jesus disse que nós somos e temos por causa dele água viva, transborda, cheio. Então todas as vezes que a gente se encontra com alguém, nós vamos lá para deixar essa pessoa cessada de sede, e não para que a gente possa beber, porque Deus já realizou no nosso coração tudo que Ele queria. Não há mais nada que Jesus possa fazer por nós. Mas há muitas coisas que Ele quer fazer através de nós, porque tudo que Ele fez por nós foi consumado na cruz. Ele se entregou. Agora
Ele diz o seguinte para a gente: já que eu subi na minha, meus irmãos, se vocês querem ser meus discípulos, cada um suba aonde? Aonde que é para a gente subir? Aonde? É na cruz, irmão. Está disposto a subir na cruz? Pois esse é o lugar que Jesus quer te ver, porque o papel dele ele já fez por nós. Agora é hora da gente se entregar pelos outros, se entregar pelos outros, amar pessoas, cuidar de pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar então, através dessa canção. Enquanto nossa irmã canta, Pai nosso, seja ministrado por Deus nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, Senhor. tua vontade seja feita na terra como Existe um lugar onde a vontade de Deus está sendo feita. na terra como no céu. Deixa o céu descer. Nós vamos cantar essa canção desde o início. Pai nosso, Eu queria te convidar, se você quiser, no céu, a se colocar de pé santo e cantar essa canção de todo o seu coração, se entregando a Jesus, teu dizendo para Ele: teu reino nós buscamos, buscamos, por isso nós estamos aqui para que a tua vontade seja feita, da mesma forma como foi feita e é feita no céu, seja feita na terra. Deixa o céu descer na terra como é. Deixa o céu descer, oh. Deixa o céu descer, oh. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Levante sua mão, declare. É agora pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é agora pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, Teu é o reino, teu, o poder e tua é agora pra sempre, amém, pra sempre, amém. Teu é o reino. Pois teu É o reino teu, o poder e tua é agora. pra sempre, amém, pra sempre, amém. Preste atenção, preste atenção no que nós estamos dizendo para Deus, declarando a Ele que o reino é dele, e se Ele é o rei, a vontade do rei tem que ser feita, e nós não podemos impedir o rei.
Então eu vou te dizer uma coisa forte, irmão. Com todo o amor que tenho por você, se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, não atrapalhe o Espírito. Mas se você quer, se entregue, dizendo: eu vou viver a tua vontade. Vou viver a tua vontade. Me derramarei e viverei a sua vontade. Porque como um súdito não tenho outra chance, não posso te desobedecer, não posso te atrapalhar. O Senhor é o Rei, sublime e majestoso. Quem sou eu? Servo irmão. Por isso quero fazer. Vamos cantar de novo isso aqui. Eu acredito que através da canção da Thaís, da sua voz, o Espírito de Deus vai dizer para você alguns lugares. O Espírito do Senhor vai colocar no seu coração algumas pessoas. O Espírito do Senhor vai te mostrar lugares exatos que vão te desafiar nessa hora. E você vai ter que ter coragem de responder: eu vou me lançar a isso. Seja ministrado pela voz dessa banda, que há tantos anos corre. Lá em Rio Preto, a gente se encontrou. Meu irmão já tocou com vocês. Tiagão tocava baixo. Há tantos anos corre ministrando a palavra. Então nós queremos ser abençoados por eles. Acreditamos neles, acreditamos nela. Acreditamos que o Espírito vai trazer a ela condições de nos abençoar e mostrar pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Desde o início, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai Nosso nos céus, na terra deixa o céu. Como é? Deixa o céu descer.